Vamos falar nessa videoaula sobre volumes. Vamos definir de um modo axiomático, né? Já temos na nossa disciplina, né, o foco maior em uma definição mais formal, não é isso? Mas sem perder de vista o que é volume na aplicação prática, né? E vamos definir de modo abstrato o volume, através de axiomas. Os volumes como vocês já conhecem, o tanto que um objeto espacial ocupa num lugar no espaço. Esse tanto é o que chamaremos, né, de volume, de modo informal. Né? É um conceito menos preciso, um conceito que não é o suficiente para desenvolvermos a teoria com o rigor matemático. Por isso, vamos ver o modo axiomático. No nosso caso, temos algumas observações, deixei todas escritas aqui, caso vocês não entendam, né, do modo que eu falar, leiam que também está no slide. Temos, como eu disse, que vamos apresentar o conceito com um pouco mais de rigor. Um rigor que não se costuma ter nas disciplinas mais básicas, né? Que provavelmente vocês já fizeram, já estudaram durante o ensino fundamental, o ensino médio. Mas o nosso foco é vocês já verem o conteúdo de um modo mais crítico, de um modo mais profundo. No nosso caso, nas nossas referências, esse modo que vamos seguir é o modo como fez a referência 4, que é a referência que está lá no final, que é a referência do CEDERJ, referência 4, e parecido um pouco com o que fez a referência 5, que é da Universidade Estadual do Maringá. Temos, neste caso, que o modo mais comum, né, em curso de geometria mais informal ou mais introdutórios é trabalhar de forma mais intuitiva. E são os enunciados de volume são vistos como propriedades, e não como axioma, como vamos fazer. E temos também aqui nessa terceira observação, que nesse caso mais intuitiva, tem algumas, às vezes tem até algumas demonstrações, mas também de um modo mais visual. Né? Uma dessas técnicas é aproximar figuras através de blocos e através de um processo de limite, aumentar o número desses blocos e chegar na figura, no volume da figura original. Esse já não é um processo assim tão, digamos, visual, é um processo com bastante rigor matemático até. E vamos, inclusive, fazer uma demonstração usando esse procedimento de aproximar a figura através de blocos. Outro procedimento usado para obter o volume de figuras mais gerais é o modo conhecido como princípio de Cavalieri, que também vamos usar este princípio para encontrar o volume dos prismas. Vamos usar este primeiro método aqui da aproximação para obter o volume de um bloco, né, que é um paralelepípedo retângulo, e usando o princípio de Cavalieri e esse volume do paralelepípedo retângulo, vamos obter o volume da figura de prismas mais gerais, não só os prismas retângulos. Vamos aos axiomas de volume. Vamos ver esses 3 axiomas e mais o princípio de Cavalieri. O primeiro axioma diz que a todo sólido no espaço está associado um número real positivo, chamado de seu volume. Denotaremos por V de S. Se temos um sólido S, vamos denotar o volume por V de S. E lemos volume do sólido. Então, a todo sólido é associado um número positivo.
O segundo axioma diz que sólidos congruentes têm mesmo volume. Por exemplo, esferas de mesmo raio têm mesmo volume, cilindros retos de mesmo raio e mesma altura têm mesmo volume, e etc. Outra propriedade é que, se um sólido S é dividido em dois sólidos S1 e S2, então o volume de S é a soma dos volumes de S1 mais o volume de S2. Nesse caso aqui, seguindo aqui seguia o modo como Sederge escreveu, falou dividir. Outros livros escrevem dois sólidos que não têm ponto interior comum. Ele pode ter ponto em comum, mas que seja no máximo pontos da fronteira. Certo? Então, é a soma, nesse caso, é a soma, o volume do sólido, da união desses dois sólidos, é a soma do volume de cada um desses sólidos. O próximo axioma é o princípio de Cavalieri, que diz que se eu tenho dois sólidos, aqui sólidos, nem nesse nosso desenho, não é nem paralelepípedo, basta ser um sólido, uma figura geométrica, que tenha volume, e eu tenho um plano alfa, e suponha que, para todo plano beta paralelo a alfa, essas seções planas de beta inter S1, que no nosso caso aqui temos o plano beta, e a interseção com o sólido 1 é esta região plana. E também temos a interseção de beta com a figura aqui S2. Então, sempre que eu vou subindo esse plano beta, ou descendo, né, e sempre eu obtenho regiões de mesma área, essas duas regiões de vermelho, elas sempre têm a mesma área à medida que eu passo esse plano beta pelos dois sólidos, então, o volume desses dois sólidos são iguais. Então, recapitulando, eu movo esse plano beta de modo que ele fique paralelo a um plano alfa fixo. Ou seja, eu vou passar esse plano sem mudar a inclinação dele. E eu obtenho sempre a interseção figuras de mesma área. Se eu coloco aqui um outro plano paralelo ao plano beta, vou obter aqui uma interseção com essa figura, com este primeiro sólido, e vou obter uma interseção com este segundo sólido. Aí, o que diz na hipótese é que esta área aqui, A1, tem que ser igual à área A2. Aí eu vou traçando outros planos paralelos, mantendo essa igualdade entre as áreas. Então, com essa hipótese, a gente pode concluir que os volumes desses dois sólidos são iguais. Com esses 4 axiomas, a gente consegue provar e desenvolver a teoria sobre volume. Temos algumas observações ainda, vimos nos axiomas que a cada sólido tem um número real positivo. Como vamos quantificar esse número? Como vamos quantificar esse espaço que o sólido ocupa? Temos que ter uma unidade de medida. Unidade de medida. A unidade que vamos tomar é um cubo. E vou considerar aquele cubo como sendo uma unidade de medida. Por exemplo, se a aresta medir 1 centímetro, a aresta do cubo, então o volume será 1 centímetro cúbico. Temos essa unidade de medida, bem conhecida. Se a aresta medir 1 metro, o volume será 1 metro cúbico. Se a aresta medir 1 decímetro, decímetro é 10 centímetros. Então, se a aresta medir 10 centímetros, o volume será 1 decímetro cúbico. E lembrando que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro.
Se eu pego lá um bloco, um cubo, pego lá um cubo, fazendo aqui rapidamente um cubo, não, ficou bem ruim. Mas, enfim, se eu sei que esse cubo tem arestas de 10 centímetros, então, eu posso... Então, o volume desse cubo é o chamado litro, que a gente usa aí no nosso dia a dia. O metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, é 1000 litros. Usa-se muito caixa d'água de 1000 litros. Então, voltando à parte abstrata, temos que ter uma unidade, vamos escolher um cubo. Um cubo, e temos os axiomas de distância, que vamos pegar uma unidade, um cubo de uma unidade dado pelos axiomas de distância. Temos o primeiro teorema que diz que o volume de um sólido geométrico determinado por um paralelepípedo retângulo é o produto da área da base pela altura. Vamos à demonstração dele, que está na página 159 do livro do CEDERJ. Então, temos aqueles axiomas, temos o cubo como unidade, então todo cubo é a medida da aresta ao cubo. E vamos agora provar que, se eu pego um paralelepípedo de lados A, B e C, o volume dele será A vezes B vezes C. O modo que vamos fazer, ou melhor, o modo que o livro do CEDERJ fez, é pegar um bloco dentro do bloco original e outro fora, e aproximando eles do bloco original. Primeira coisa, ele pega aqui uma aresta e divide em blocos de medida 1 sobre n. Divide aqui vários pedaços de blocos de tamanho 1 sobre n. Cada pedaço aqui tem 1 sobre n. Então, esse primeiro pedaço tem 1 sobre n, 1 sobre n. Este segundo pedaço aqui também, este terceiro. Aí, chega aqui um momento que vai ficar faltando um pedaço, porque esse último pedaço é menor que 1 sobre n. E quando eu coloco 1 sobre n até aqui na frente, aumento aqui um pedacinho, para chegar no 1 sobre n, vou ter um bloco aqui um pouco maior do que o bloco original. Lembrando que o bloco original é esse aqui um pouco mais escuro, com a linha um pouco mais grossa, digamos assim. E se eu parar aqui o meu bloco nesse 1 sobre n, eu vou ter um bloco interno. Eu faço isso com todas as arestas. Eu fiz aqui no meu desenho só com a de baixo, mas eu faço a mesma coisa. Divido aqui em 1 sobre n, 1 sobre n, e então tenho aqui, se eu parar aqui, um bloco interno, e se eu fazer mais uma vez 1 sobre n, já vou ficar aqui externo ao meu bloco, porque o bloco original, ó, a aresta dele é aqui, correto? Então, estou construindo um bloco interno e um bloco externo. Temos aqui a descrição desse procedimento e temos algumas variáveis. Primeiro, P é o número de medidas de segmentos 1 sobre n cabem em AB. Então, temos, voltando à nossa figura, aqui no nosso caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no nosso caso aqui, P é igual a 9. Ou seja, o número de segmentos que ficou aqui antes de chegar aqui no fim do bloco. Temos também que temos P e temos Q mais abaixo, que é o número, tá aqui embaixo, o número de segmentos que cabem na parte AD. Temos AD desenhado, no nosso caso aqui, então, temos 1, 2, 3, 4. No nosso desenho, teríamos Q igual a 4.
eu vou fazer esse número P, ou melhor, vou fazer N tender ao infinito, consequentemente, esses números P e Q vai tender ao infinito também. E já na outra face, vamos fazer a mesma coisa, dividir em blocos, e o número de dividir em pedaços, e o número de pedaços de medida 1 sobre n que couber, vai ser a variável S. Observe que todos esses números dependem de n, P, Q e S. Então, olhando aqui no nosso desenho, essa medida, até esse segmento, é menor que o segmento original, né, que é menor que A, e A é menor que, se eu fazer 1 sobre N mais uma vez. Observe que aqui já está na parte de fora do bloco. Então, por isso, P vezes 1 sobre N, que é o bloco, a aresta do bloco menor, é menor do que a aresta original, né, do bloco, e, por sua vez, é menor que se eu fazer mais uma vez 1 sobre N. Então, que é o bloco maior, que é a medida da aresta do bloco maior é P mais 1 sobre N. E eu faço a mesma coisa com os outros blocos. Eu observo que quando eu pego ali a aresta vertical, então Q vezes 1 sobre N menor ou igual que B, e é menor que Q mais 1 vezes 1 sobre N. E a mesma coisa com a aresta, essa aresta que eu marquei aqui no fundo, a medida da aresta do bloco interno é menor ou igual que a aresta do bloco original, que é menor ou igual que o bloco externo, a aresta do bloco externo. Então, faço aqui o produto de cada um desses lados, observe, ó, P vezes Q vezes S vezes 1 sobre N, tem todas as três parcelas, 1 sobre N, 1 sobre N e 1 sobre N. Por isso, quando eu multiplico esses três números, será PQ vezes S vezes 1 sobre N ao cubo. Agora, multiplicar os números do meio. Menor ou igual que A vezes B vezes C. Menor ou igual que A, B, C. E, por sua vez, é menor ou igual que o produto desses três números maiores. Propriedades de multiplicação, que está aqui. E, então, agora é fazer N tender ao infinito. Mas antes, alguns passos. Temos aqui algumas observações. Bom, então, o volume de cada cubinho de aresta 1 sobre N ao cubo, ou melhor, de cada cubinho de aresta 1 sobre N, temos por hipótese que é 1 sobre N elevado ao cubo. Então, o volume dos pequenos cubinhos, quando eu somar todos esses cubinhos de arestas 1 sobre N ao cubo, o volume do paralelepípedo menor será P vezes S vezes Q vezes 1 sobre N ao cubo. Então, essa expressão aqui é porque esse bloco menor tem este volume, e como ele está dentro, o volume dele é menor. Porque o pedacinho que sobra, né, é um volume positivo, por isso que ele é menor. Ou menor ou igual, consequentemente. E fazemos a mesma coisa com o bloco externo. Voltando à nossa figura, se eu pego esse bloco externo, já sei que quando eu pego cada pequeno cubinho aqui, ele vai ter o volume 1 sobre N ao cubo. E então eu vou somar todos eles. Somando todos eles, temos aqui que o volume, então, do bloco maior, né, do bloco externo ao bloco original, temos aqui este volume dele. E, então, junta essas desigualdades e obtemos esta desigualdade. Observe que aqui agora é o volume. Né? E já tínhamos obtido essa desigualdade sendo A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Então,
juntando essas duas desigualdades, ou melhor, essas duas desigualdades, obtemos esta desigualdade e conseguimos colocar aqui 1 sobre n em evidência. Vou pular a parte dos cálculos, porque são muitas variáveis para cansá-los escrevendo detalhadamente. Para entender, basta pausar o vídeo e checar as contas. Temos aqui que P sobre N é menor ou igual que A. Por quê? P, vou escrever de um outro modo, P é menor ou igual a vezes N. Isso. Então, por isso que P sobre N é menor ou igual que A. Agora, ou melhor, porque P vezes 1 sobre N, escrevi do modo errado. O que eu queria escrever é que P vezes 1 sobre N é menor ou igual que A. Por quê? P vezes 1 sobre N é a aresta do bloco menor, do bloco interno. E A é a aresta do bloco original, que está ali no meio. Então, a aresta do bloco interno é menor. Temos essa desigualdade. E a mesma coisa, aqui a aresta do bloco interno é menor do que a aresta do bloco original. Juntando essas desigualdades com essa aqui de cima, quem também quiser conferir, basta pausar o vídeo, obtemos aqui, trocamos esses termos que dependem de N e vamos trocar eles por, aqui, A sobre N é menor que A, porque inclusive o N, como ele é maior que 1, né? Então, eu posso tirar esse N aqui da desigualdade, passar para a desigualdade de baixo, sem o N. Então, chegamos nessa primeira igualdade, com essas 3 desigualdades, chegamos aqui, e depois, usando que o N é maior que 1, chegamos aqui embaixo. Basta observar que, nessa passagem, usamos que N é maior que 1, visto que vamos fazer N tender ao infinito. Então, mostramos que o volume menos A vezes B vezes C, vou até grifar de amarelo, porque é a parte que vamos usar, é menor que 1 sobre N vezes este outro termo, que é uma constante em relação a N. Esse outro termo não depende de N. Então, 1 sobre N vezes uma constante. Quando a gente faz N tender ao infinito nessa desigualdade, temos que o volume vai ser igual a A vezes B vezes C. Ou, usando que essa igualdade vale para, essa desigualdade vale para todo N, essa desigualdade de amarelo, então, concluímos que V é exatamente o volume A vezes B vezes C. Ou, para aqueles que ainda não viram, né? Quando eu faço N tender ao infinito, esse termo aqui converge para zero. Esse termo da direita da nossa igualdade. Converge para zero, quando N tende ao infinito. Este termo todo converge para zero. Por isso, temos que o volume é igual a A vezes B vezes C. Não é isso? Que é o que diz aqui no texto, né? Que esse volume, essa expressão que está entre o módulo tem que ser zero, portanto, o volume é igual a A vezes B vezes C. Então, provamos que o volume do paralelepípedo retangular é o produto da área da base pela altura. Ou, mais especificamente, também é o produto das arestas. Isso. Então, voltando à ideia central da demonstração, construímos um bloco interno de comprimento dividindo aqui a aresta de tamanho 1 sobre N, construímos um bloco interno e construímos um bloco externo também, de modo que a aresta seja composta de pedacinhos de tamanho 1 sobre N. E fazemos N tender ao infinito. Com mais algumas manipulações algébricas, chegamos a que o volume é A vezes B vezes C. Então, partimos da ideia, pegamos um cubo, tentar desenhar um cubo agora um pouco mais certo.
Bom, desenhar um cubo. Vamos ver. Com a hipótese de que eu tenho um cubo e sei previamente que o volume, desenhar aqui as arestas do cubo, sabendo previamente que para todo cubo, o volume dele o volume de um cubo de unidade 1 é uma unidade, não é isso? Se eu tenho todas as arestas medindo 1, essa vai ser a minha unidade de medida, uma unidade de volume. Então, obtive que todo paralelepípedo retângulo é o produto o volume dele é o produto das arestas. Isso. Agora, voltando ao volume, né? Vamos passar agora ao volume do prisma. Já sabendo que quando o prisma é retângulo, o volume dele é o produto das arestas. Ou seja, é a área da base vezes a altura. Para provar para um prisma geral, que o volume em todo o prisma também vale isso, usamos o princípio de Cavalieri. Pegamos um prisma geral, né? Pode ser reto ou não, em geral oblíquo, e comparamos com outro prisma de mesma base, ou melhor, a base é diferente, mas que é a mesma área da base, e colocamos eles no mesmo plano. Tenho aqui um plano alfa, esse plano verde, né, aqui embaixo, e coloco a base dele sobre esse plano, e coloco a base do outro prisma sobre esse plano. De modo que essas duas bases têm a mesma área, né? Já escolhi esse segundo prisma com essa propriedade. E então, vou passando o plano beta por esse prisma, sempre paralelo a alfa. E, então, eles vão ter a mesma área aqui da área original, né? Essa área aqui de cima, da esquerda, ela é igual a essa área aqui de baixo, porque é um prisma. E, consequentemente, pelo mesmo motivo, a área beta2' vai ser igual aqui de baixo, e como hipótese, essas duas áreas são iguais, consequentemente, essas áreas aqui de cima serão iguais. Portanto, esse desenho, esse esquema, né, que fizemos, que construímos, satisfaz as hipóteses do axioma do princípio de Cavalieri. Então, pelo princípio de Cavalieri, esses dois prismas têm mesmo volume, ou seja, o volume aqui, V1, é igual ao volume desse segundo prisma, chamado V2. Se eles têm o mesmo volume, como a gente viu no slide anterior, o volume desse prisma reto, esse segundo prisma, é a área da base vezes a altura. E observe que, como eles estão no mesmo plano, tanto a base, as duas bases estão no mesmo plano, esta base com esta base está no mesmo plano, e aqui embaixo também, a base de baixo está no mesmo plano que a base de cima. Então, a altura, que é a distância entre esses dois planos, é a mesma. Por isso, como a altura desses dois prismas são a mesma, e por hipótese, por construção, na verdade, a área da base também é a mesma, então eles vão ter a área desse primeiro, que é base vezes altura, a área da base e a altura é a mesma desse da direita, então a área esse primeiro prisma, esse prisma original, também vai ser a área da base vezes a altura. Recapitulando, pegamos um prisma, construímos um prisma reto com a mesma área da base, com a mesma altura, e, pelo princípio de Cavalieri, esses dois prismas têm o mesmo volume, portanto, esse prisma original aqui da esquerda, este prisma da esquerda,
o volume dele será também a área da base vezes a altura. Bom, vimos, então, os volumes, como construir, como obter o volume. Partimos desses axiomas, desses 4 axiomas. Usamos como unidade o cubo. E vimos que provamos o teorema para paralelepípedos, retângulos. E depois provamos, usando o paralelepípedo retângulo, provamos o volume de um prisma qualquer, usando o princípio de Cavalieri, que é o 4º axioma. Esse foi o conteúdo da videoaula de hoje, né, os conteúdos sobre prisma, e temos a bibliografia e bons estudos.